Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo à TV Humana Business, um espaço onde as empresas explicam com clareza o que fazem, como funcionam, quais são suas soluções que oferecem para o mercado. Hoje eu estou aqui com a empresa Laboratório de Talentos, com o fundador Jefferson Mota. Jefferson, muito obrigado pela tua presença aqui, seja muito bem-vindo. Diogo, boa tarde à sua audiência. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, e poder falar um pouco, né, da nossa trajetória e principalmente desse problema não tão novo, que é o etarismo, né, o preconceito em relação à idade. É algo que vem atrapalhando o mercado de trabalho, vem tirando o sono de muita gente, principalmente os 50 a mais. Sim. E Jefferson, me conta um pouquinho. Eu sei que o teu trabalho hoje está focado nessa questão do etarismo. E é assim, a gente encontra uma ou outra matéria que fale um pouco sobre o assunto, mas a gente não entende tanto a profundidade. A gente conversou agora há pouco aqui, e a gente viu que é uma questão social, cultural, é uma questão regional, muitas vezes também, né? Porque regiões do Brasil têm faixa etária de mão de obra de trabalho diferente, né? E nós estamos hoje num mercado, de uma forma generalizada, né, passando por um hiato que tu comentou agora há pouco, e eu queria entender como é que é a solução que o laboratório traz hoje para nós com esse público, né, dos 50 mais, tanto a questão dos profissionais, como o lado das empresas também, que eu acho que também precisam se adequar a esse novo momento, né? Bom, Diogo, é importante essa entrevista aqui contigo, até para a gente esclarecer um pouco. Quando eu vou falar de etarismo, muita gente me pergunta: quantos anos você tem, Jefferson? Quando eu falo que eu tenho 51 anos, o pessoal fala: etarismo não é uma coisa de velho, não é uma coisa para os velhos. Então, deixa eu contar um pouquinho, bem rapidamente, para você, para a tua audiência, o que me trouxe até aqui com 51 anos, trabalhando em cima desse movimento contra o etarismo. Então, eu tenho uma carreira aí de 32 anos, né, exitosa, pela área de infraestrutura e saneamento. Comecei a trabalhar aos 17 anos numa empresa concursada aqui no estado de São Paulo e permaneci por lá durante 31 anos. Fiquei 31 anos nessa empresa, pude estudar, sou formado em administração de empresas, com ênfase em administração pública, tenho 2 pós-graduações, sou coaching, né, com um amigo seu, Zé Roberto. Muito interessante saber desse nosso amigo em comum, né, o Zé. E durante esse tempo todo, Diogo, numa única empresa, eu trabalhei em muitas áreas. Então, eu tenho uma carreira voltada ao desenvolvimento de pessoas, virei líder muito cedo nessa empresa, entrei como mensageiro e saí como executivo dessa empresa em 2023 agora. E saí, Diogo, você falou sobre essa questão histórica. Quando nós entramos no jogo, e eu acho que muita gente da tua audiência vai se identificar com essa questão, contaram para a gente que quando tivéssemos 35 anos de contribuição e 53 de idade, poderíamos pleitear a aposentadoria. Né? O que não significa deixar de trabalhar. Né? Eu estou com 52, vou fazer 53 no ano que vem, não pararia de trabalhar, tenho muitas coisas para realizar ainda, mas teríamos a estabilidade. Contribuindo com o teto máximo na Previdência durante 26 anos, mais uma Previdência complementar, poderíamos ter a tranquilidade de fazer outros projetos, né? E isso não aconteceu. Como todos nós sabemos, a Previdência foi alterada as regras, né? Algum tempo atrás. No meu caso, jogando para 65 anos. Então, eu percebi que, já que o modelo era dessa forma, não faria sentido continuar mais tempo numa única empresa e resolvi ir para o mercado de trabalho. Fiquei um ano no mercado financeiro, o ano de 2024, e confesso, Diogo, que não me adaptei muito bem ao mercado financeiro. A minha linha de trabalho é mais humana, eu gosto de estar com pessoas, sou professor, gosto de estar nesse ambiente acadêmico, gosto de estar servindo as pessoas com saneamento, como eu fiz durante 31 anos. E o mercado financeiro, nada contra, mas ele é bastante agressivo e é um tanto quanto impessoal, o que não me deu conforto para me manter nessa situação. Fui para a área de consultoria, a área de infraestrutura e saneamento, e fiquei por algum tempo mais. Viagens, descompasso com a família, e com 51 anos de idade, está na hora da gente dar um pouco mais de atenção em casa, essa questão mais familiar,
e confesso que fui buscar a minha recolocação. E tinha certeza, Diogo, que com o passado bem trabalhado, com mais de 70 mil horas dedicadas ao saneamento e à infraestrutura, 30 anos, 3 décadas, 70 mil horas é a mesma coisa, bastante coisa, e uma formação consistente, seria fácil me recolocar. E foi um ledo engano. Tive propostas? Sim. O ano de 2025 eu passei procurando algumas propostas, mas o salário é muito baixo, Diogo, o mercado pagando pouco para aquilo que a gente pode entregar. E participei de um processo seletivo numa grande multinacional. Fiquei 4 meses, de fevereiro a maio, passando por esse processo, indo para as finais, e ao final desse processo, fui preterido por alguém de 30 anos. Isso é um problema? Não. Deixando claro que respeito o contraditório, mas eu sou contra as cotas. Eu acho que não faz sentido. Cota é uma coisa momentânea que não ataca o problema. O PCD, eu acho que tem que ter uma cota. Agora, as outras, eu acho que para a questão de idade, não faz muito sentido. E tudo bem, minha empresa, minhas regras. Contratei um de 30, Jefferson, e você está fora. Mas eu fiquei chateado com a forma que isso foi feito, Diogo. Eu acho que foi desrespeitoso, eu acho que faltou um feedback formal. Eu criei muita expectativa em cima dessa vaga. E eu acho que isso acontece com muita gente que está assistindo aqui agora a nossa entrevista. Deve estar se identificando com essa situação. E resolvi escrever disso no LinkedIn. Fui falar disso, eu tinha 2 mil seguidores apenas no LinkedIn. Em maio do ano passado, eu comecei a tocar essa informação. E aí começou a aparecer pessoas se identificando com isso, escrevendo lá, o LinkedIn de 2 mil, 1.500, 2 mil seguidores, começou a crescer. 3 mil seguidores, as pessoas se manifestando, se identificando com a causa, eu me relacionando com elas, mais postagens, mais likes, 300 compartilhamentos, 400 compartilhamentos, e eu percebi que essa causa deveria virar um movimento. Foi que eu fundei o movimento 50 a mais contra o etarismo. Né? Por que 50 a mais? Porque a gente precisa dar um nome, mas cabe todo mundo. Tem pessoas hoje, Diogo, 50 a menos já sofrendo etarismo no mercado de trabalho. Mulheres, por exemplo, que fazem a pausa da maternidade aos seus 40, 42, 45, depois não conseguem voltar mais ao mercado de trabalho. Tenho conversado bastante com elas aqui na rede. Bom, e temos um movimento, então começamos a nos expor aqui no LinkedIn. E a exposição gera seguidor, gera engajamento e gera curiosidade de empresas, curiosidade de RHs, curiosidade da imprensa, né? Esse convite que você fez para que estivéssemos aqui, foi baseado na audiência, você percebeu algo ali no perfil, falou, olha, que legal, vamos falar sobre o etarismo. Empresas também fizeram isso. Então, a CBN, a Cultura, a Rádio Mundial, alguns outros podcasts, começaram a me convidar para tratar do assunto. E eu fui estudar o assunto etarismo a fundo. Né? Tem um ano que eu me dedico ao estudo do etarismo, cada dia entendendo um pouco mais esse movimento. E aí, Diego, agora entrando exatamente na tua pergunta, já que já contextualizamos um pouco, né, o que nos trouxe até aqui, então eu tenho espaço de fala para falar do etarismo. O etarismo começa muito cedo, não é aos 60, aos 70, não. Né? A gente percebe uma falha estrutural no modelo de contratação hoje. Né? Como falávamos aqui agora há pouco, os mestres sempre foram muito relevantes na construção da sociedade, muito respeitados. No Japão, de certa forma, a cultura, a gente percebe que até hoje é mais ou menos assim. Né? O sênior, a senioridade técnica, os mestres têm muito a contribuir. Né? E por que hoje, no mercado de trabalho, não está jogo? Onde é que nós perdemos? Onde é que a gente se perdeu, né, na história? E aí, estudando, retroagindo um pouco no tempo, me peguei ali na Revolução Industrial, mais ou menos nessa fase, onde a gente estava saindo daquele trabalho braçal, dos teares, indo para a linha de fabricação, para a linha de fábrica, onde a juventude, mostrando mais força, fazia todo sentido. Né? Você ficava com esse profissional dos 20 aos 50, 55, aí você aposentava e contratava o mais novo. Ok, modelo perfeito, funcionando. O problema, Diogo, é que já tem 2 revoluções para frente e a gente está contratando ainda com essa mentalidade. Então, como um bom gerente de projeto, para atacar o problema, a gente precisa conhecer bem a causa. Então, eu fui estudar. E você, como um bom professor de história, né, há de concordar que
essa história lá atrás, ela fez muito sentido e hoje não está fazendo mais. E isso não é um problema dos RHs. Muita gente, eu tenho conversado muito com os meus mentorados, o RH não é o malvadão da história, as empresas não são. Hoje, as minhas consultorias, as minhas mentorias, elas estão no sentido de trazer as pessoas para conversar. Chamado os stakeholders, as pessoas, as partes interessadas têm que estar todas juntas, porque muitas vezes o RH ele faz aquilo que a empresa quer. E ser empresário no Brasil, vamos combinar, é muito difícil. Abrir uma empresa, pagar todos os impostos, as cargas tributárias, os processos trabalhistas, enfim. Todo mundo quer dar certo. Então, eu tenho trabalhado muito nessa questão da união, de trabalhar todas as partes interessadas, chamar todos para conversar e conscientizar, Diogo. Não adianta querer impor cotas, impor regras, porque imagina um empresário, ele é a todo tempo ele é o malvado da história, e não é verdade. São os empresários, os empreendedores que também fazem parte da cadeia econômica, que fazem isso aqui funcionar. Então, precisamos conscientizar os RHs que faz sentido trazer esses 50 a mais, esses 55 mais, 60 a mais, ou 45 mais para dentro do jogo. Então, é isso que a gente tem trabalhado dentro do movimento, é isso que eu tenho trabalhado dentro das minhas consultorias, né? E é isso que a gente criou dentro do Manifesto Nacional contra o Etarismo. Nós criamos um manifesto em setembro do ano passado, buscando 50 mil assinaturas, estamos com 20 mil, espero que depois, no final, eu vou dar o endereço direitinho aqui para vocês e o pessoal... Vai estar na descrição do episódio. Bacana. Para ir para Brasília discutir essas questões. Porque como que funciona dos 53 aos 65, que é essa primeira barreira que foi feita de aposentadoria, e esse espaço aí? Se eu não incentivo o empresário a contratar essas pessoas, se eu não tenho políticas públicas de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, o que eu tenho percebido e por que o movimento está dando certo, Diogo? É muita gente desassistida, que foi pego assim como eu, com 50 anos, com a certeza da empregabilidade, foi pego agora de surpresa. Então, é por isso que o movimento está dando certo e é por isso que eu agradeço aqui esse espaço para a gente poder estar falando isso, falando para a tua audiência, que é uma audiência de RH, né, para que a gente possa cada vez mais conversar sobre isso aqui. Trazer os recrutadores, trazer os empresários, trazer as pessoas que estão desempregadas e, principalmente, trazer os 40 a mais para o jogo. Porque hoje quem tem o poder de decisão está nessa faixa, está na faixa aí dos 40, 45 anos, e pode ajudar bastante a gente nessa empreitada. Jefferson, eu acho a tua história e a tua luta algo muito interessante, muito necessário para o momento sociopolítico e econômico do nosso país. Nós temos aí uma geração que vem com um comportamento e um entendimento de futuro e de carreira muito diferente do que nos forjou, por exemplo, né? Eu sou um 40 a mais. Então, eles vêm com outros desafios que, inclusive, eu falo muito isso nas minhas redes, nas palestras que eu dou, nos treinamentos que eu dou, sobre a adaptação da comunicação e do entendimento desses novos profissionais ao mercado de trabalho, né? Não acho que eles estão errados em nenhuma hipótese, não acho que a gente falhou de alguma forma, é um outro momento com outras possibilidades. Às vezes eu estou conversando com algum colega e eles dizem algo do tipo assim, mas eles não querem trabalhar. Não é que eles não querem trabalhar, as exigências de trabalho deles são outras do que eram os nossos, né? E eles não estão preocupados em fazer 30 anos de carreira numa mesma empresa, porque eles já percebem que o fluxo dos profissionais entre empresas é algo muito facilitado hoje em dia. Tu consegue buscar novos profissionais com experiência, referência, buscar como foi o resultado dele em outros momentos, de forma muito fácil. Então, a transição dos profissionais entre as empresas, a transição ou o trânsito dos profissionais entre as empresas está muito facilitado hoje para essa etapa, para esse público mais jovem, né? Os profissionais de 40 a mais e principalmente 50 a mais têm encontrado isso que tu chamou
de hiato, né? Que não é nem um auge profissional decisório, que aí eu concordo contigo, tá junto com a galera linkada ali entre 35 e 45 anos, e, ao mesmo tempo, eles não estão cobertos de nenhuma solução até os 60 anos, porque tem o Estatuto do Idoso, que foi algo que a gente conversou também. Que dica ou que forma de pensar ou que fonte tu acredita que os RHs e os gestores das empresas precisam beber, precisam consumir para se integralizar melhor com a ideia da qualificação dos 50 mais e da adaptação desses profissionais a uma nova posição de trabalho ou até mesmo a uma nova função, né, dentro de uma carreira talvez diferente da que eles ocuparam até esse momento. Olha só, Diogo, sensacional esse seu questionamento. Eu tenho um exemplo aqui, verídico, né, que aconteceu numa das minhas consultorias, onde um profissional, né, de 63 anos, né, queria retornar ao mercado de trabalho. Vamos apoiá-lo, né? Na minha consultoria apoiamos esse retorno, preparamos ele para o mercado de trabalho. E ele veio de uma formação, ele foi diretor de banco muito tempo. A gente sabe que na década de 80, 90, os diretores de banco, por exemplo, eram muito mais agressivos no tratamento. Passamos por essa estrutura, né, dentro das empresas, uma forma de tratar bem diferente dessa de hoje. E conseguimos recolocá-lo, Diogo. No caso dele, não foi nem financeiro. O retorno dele ao mercado de trabalho é que ele queria se sentir útil. Tem acontecido bastante. Nós estamos vivendo muito mais, não é? A expectativa de vida na década de 40 é de 45 anos. Hoje, no Brasil, é 76 e está crescendo. Então, como é que a gente faz? Então, estamos vivendo mais e vamos precisar frequentar os mesmos espaços juntos. E aí essa questão que você traz da intergeracionalidade é muito interessante, porque agora, Diego, pela primeira vez, estamos com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo dentro de uma empresa, por exemplo. Uma empresa familiar. Baby Boomer, fundador da empresa, geralmente é o primeiro a chegar, o último a sair. Continua com esse mesmo estilo de trabalho. Geração X, é a minha geração, 50, 60 anos. Geração Y, Millennial, que é a tua geração, dos 40 anos. Geração Z, aí dos seus 20, 25 anos, que já estão, alguns, inclusive, ocupando algumas cadeiras de liderança, né? E a geração Alfa agora, que são os menores aprendizes. Então, olha só, como fazer tudo isso dar certo? Eu retomo o discurso anterior de trazer todos para conversar. Assim como a gente precisa trazer os empresários, os recrutadores, quem está buscando recolocação na mesma mesa, a gente também tem que fazer. Os ambientes precisam favorecer essa intergeracionalidade dentro das empresas, o que não é fácil. Esse nosso amigo de 63 anos, Diogo, não se preparou para isso. E quando ele encontrou no time dele, era uma posição de gestão, algumas pessoas da geração Z, e aí, de novo, reforço aquilo que você mesmo falou, aqui não é uma crítica, é um fato. Somos diferentes, as pessoas mudaram, os tempos mudaram, e a gente precisa se respeitar. Cada um dentro da sua coerência, cada um dentro dos seus valores, né? Como você mesmo falou, a geração Z não quer ficar 30 anos como eu fiquei na mesma corporação, porque não faz mais sentido para ele, e tá tudo bem. A gente precisa ter a maturidade de avaliar isso como ok, e cobrir essas lacunas de alguma forma. Voltando um pouquinho, esse nosso candidato perdeu a vaga em 2 semanas. Por quê? Ele foi conversar, foi discutir com essa equipe, né? E a forma que ele tratou não foi adequada, né? Talvez eu aceitasse, talvez até você, Diogo, de uma geração Y, millennial, que ainda tem o casco duro e aceita a nossa criação foi mais ou menos dessa forma, até aceitaria. Eles não aceitaram e foram embora. E na sequência, quem foi embora foi ele. Então, inclusive, eu coloquei isso como um item da minha consultoria, a adaptabilidade. Dentro desse modelo meu de consultoria, eu coloquei, olha, é uma coisa muito importante de você trabalhar. Porque também, uma geração Z que venha fazer a consultoria para entrar no mercado de trabalho, ele também tem que entender a forma como geração X ou Baby Boomer trabalha toda essa questão. Então, o desafio hoje, Diogo, é a harmonia intergeracional. Vou te dar um exemplo prático de inteligência artificial. Hoje você pode pegar e colocar o mesmo problema para a DeepSeek, para o Copilot, para o Grok e para o ChatGPT. Talvez saiam 4 respostas diferentes entre si.
Quem faz isso muito rápido? No geração Z, um alfa vai te entregar esse relatório rápido. E a validação? Quem tem condição de validar se as 4 respostas ali estão corretas, faz sentido ou não? É o geração Y, é o geração X. Se isso funde, ou seja, a velocidade, essa entrega das gerações mais novas, com a capacidade de validação das gerações mais sênior, esse é o segredo do sucesso das empresas. Então, precisa haver essa união intergeracional. Sem isso, o Diogo, a gente já está aparecendo, está começando a aparecer na mídia, escassez de mão de obra. Como você mesmo falou, muitos deles não querem ficar numa empresa há muito tempo. Muitas vezes não é nem pelo problema de clima ou até mesmo remuneração, é porque não faz sentido. Ele quer sair daquela empresa, ele quer pivotar, ele quer ir para um outro segmento e está tudo bem. Então, nós precisamos estar atento a esses sinais e como que a gente cobre isso? Com a geração Y, com a geração X, fazendo essa harmonia, essa banda tocar uma música dentro de uma nota só. O exemplo prático melhor que eu tenho sugerido para dentro das palestras, até mesmo nas mentorias, é a mentoria cruzada, a mentoria reversa dentro das empresas. Eu aprendo com você, geração mais nova, a velocidade, algumas atualizações que eu talvez tivesse dificuldade de buscá-las na internet, eu estou vendo na prática, e você aprende a validar processos, a entender essa senioridade. Quanto mais você entender isso, porque daqui a pouco eu vou embora, e vocês vão ficar, o Y vai ficar, o Z vai ficar, o alfa vai ficar. Então, quanto mais você tirar de mim tudo aquilo que eu posso contribuir como capital intelectual, vai fazer muito mais sentido. Então, é mais uma questão, de novo, de conversar, de conciliar, de trazer para dentro desse esquema as pessoas desarmadas. Eu quero aprender, eu quero ensinar. Isso vale para todas as gerações. Perfeito. E hoje, tu entrega soluções tanto para a empresa como para profissionais que estão tentando se enquadrar no mercado, estando ele empregado ou não, né? São nessas duas situações, né? A ideia é uma mentoria e uma readequação de entrada, nova entrada do trabalho. Me fala um pouco sobre como funciona a consultoria para a empresa, coisa rápida, assim, para a gente poder finalizar, e como funciona essas mentorias individuais, também num lance rápido para o nosso grupo poder entender se eu sou um profissional de uma empresa e posso te buscar porque eu tenho esse tipo de dificuldade, ou se eu sou um profissional que estou hoje não me encontrando, talvez, no meu ambiente de trabalho, e talvez eu encontrei, na minha experiência, muitos profissionais nessa faixa etária querendo mudar de mercado, né? Porque ele vê o mais novo trocar com facilidade e viver novas experiências, e às vezes ele também se sente incomodado, às vezes com a pulguinha, de dizer, talvez seja a minha hora de experimentar outra coisa, né? Então, como é que funciona essas duas vertentes, o individual e o empresarial? Como é que funciona essa consultoria? Diogo, eu tenho tido 2 tipos básicos de profissionais que me procuram. Alguns que estão atualmente empregados, e aí vale a confidencialidade do trabalho, porque ele não quer se expor ali no LinkedIn, porque ele não quer mostrar que ele está buscando essa recolocação em outra empresa, tal, e aí está tudo bem. E o profissional que hoje está, a maioria hoje, vamos dizer, 70% que procura a consultoria, quer se recolocar. Nessa faixa de 45 anos para frente. E qual o perfil desses profissionais, o que eles buscam? A maioria busca comunicar essa autoridade dentro do LinkedIn ou até mesmo dentro de um currículo. A dificuldade que é praticamente 100%, Diogo, é comunicar resultado. Você vai avaliar o currículo, você vai avaliar o LinkedIn, vai avaliar o posicionamento desse profissional hoje no mercado, o LinkedIn não retrata a profundidade que ele tem. É muito difícil falar da gente. Nós temos dificuldade de falar bem da gente. E quando a gente está ali no LinkedIn, muitas vezes a gente se perde. Percebendo essa falha e percebendo que o mercado está exigindo algumas coisas, né, dessa nova, principalmente do 45+, eu juntei tudo isso dentro de uma consultoria. Eu tenho chamado isso de fofoca de RH. Eu entendo lá o que o RH está fofocando, eles fofocam comigo, então eu vou tentar levar para o meu mentorado, para quem está fazendo a consultoria, o que você precisa, o que o RH quer.
Porque, assim, o RH quer você, Diogo, o RH quer te contratar. Agora, será que o teu LinkedIn está mostrando que você está pronto para ser contratado? Diogo, nós somos hoje, no LinkedIn, 80 milhões de usuários aqui no Brasil. Mais de 80 milhões. No mundo é 1 bilhão. 1 bilhão. E eu digo para os meus mentorados, quem desenvolveu o LinkedIn foi a Microsoft. Tudo ali faz sentido. Foi preparado para fazer sentido. Então, aquele banner lá em cima, ele faz sentido. A foto faz sentido. O headline é fundamental. O sobre, hoje, são esses 4 pilares básicos que você é verificado antes de ir para uma entrevista. Banner, foto, headline, sobre. Diogo, eu tenho pego empresários, CEOs, CFOs, todos. A maioria não comunica bem, não mostra um banner, não mostra uma foto que eu bata o olho e entenda que você é da área de business, que você é da área corporativa, que você é da área de saúde, que você é da área de engenharia, não está conversando. Põe lá, às vezes, uma foto de uma paisagem. O headline não está comunicando autoridade. Está cheio de texto ali, ou muito simples, ou muito cheio, sem comunicar autoridade, sem comunicar estratégia. E o sobre, que é o seu about, que é aquilo que você tem como resumo profissional, muitas vezes feito por IA, mas sem resultado. Então, o diferencial dessa consultoria que eu criei, né, no ano passado, para poder aproximar esses candidatos da vaga, é a metodologia STAR. Situação, tarefa, ação e resultado. Resultado. É uma maneira concisa de contar suas histórias, trazer para dentro do teu currículo, trazer para dentro do teu LinkedIn e comunicar a sua autoridade. Então, muitas vezes eu pego profissionais que trabalharam no mercado financeiro e você vai ler o sobre, não tem uma linha ali, não tem um percentual, não tem ali, o cara gerenciou uma carteira, Diogo, de 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões e não está escrito ali. Como é que você vai ser encontrado? Então, assim, nós temos aí um trabalho muito longo ainda pela frente, de reposicionamento dos profissionais, e aí vale para qualquer idade, mas principalmente desse profissional 50 a mais, que, assim como eu, se viu nesse mar agora, precisa se recolocar, mas não está comunicando com a autoridade da maneira correta, como deve fazer aqui dentro do LinkedIn. E é isso que a gente tem feito bastante aqui, com bastante êxito. Estamos indo aí para mais ou menos 300 consultorias de julho até agora. Excelente, excelente. Jefferson, queria muito te agradecer aqui na presença da TV Humana Business, tá? Foi um prazer conversar contigo, tenho certeza que a gente vai estreitar esse contato, ter outras oportunidades, né? E eu gostaria que tu agora deixasse a tua mensagenzinha final antes de eu finalizar o nosso encontro. Bom, Joe, eu que tenho a agradecer a oportunidade, esse espaço de falar com você, de poder contar um pouco da minha trajetória, da nossa consultoria, principalmente do nosso movimento. Agradecer a sua audiência de ter escutado aí um pouquinho da nossa história e dizer que vocês me encontram no LinkedIn. A minha rede principal hoje é o LinkedIn Jefferson Mota, com 2 T's, Jefferson Mota no LinkedIn. Sou fundador do movimento 50 a mais contra o etarismo. A empresa que nós temos de desenvolvimento pessoal é o Laboratório de Talentos. Tem no Instagram, Lab Talentos _, Lab Talentos _, e no Facebook, Movimento 50 a mais contra o etarismo. Mas o nosso canal, onde eu interajo muito mais, onde estamos atingindo agora 50 mil seguidores, e aí eu agradeço a cada um de vocês que deu esse voto de confiança aqui para a gente, é pelo LinkedIn. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e fico à sua disposição e da sua audiência para aquilo que vocês precisarem. Perfeito, muito obrigado. Queria agradecer a você que nos acompanhou aqui. Se esse conteúdo foi útil, compartilha, diversifica, acompanhe o nosso próximo episódio também aqui na TV Humana. Meu nome é Diogo Rocha, também estou no LinkedIn como Diogo Monticelli Rocha, sou autor da newsletter O que Posso Aprender Hoje e conto com a tua presença. Vem comigo que vai dar certo. Obrigado.